Ótimo, vai. Já chegou Heleno Lopes com a hora da cidadania. Já chegou Heleno Lopes colocando seu direito em dia. Já chegou Heleno Lopes com a hora da cidadania. Já chegou Heleno Lopes colocando... Bom dia, meus amigos do YouTuber. Bom dia. Eu sou o Dr. Heleno Lopes, nosso canal Hora da Cidadania. Nós estamos em Fortaleza, no meu escritório, no Palácio Progresso. Hoje é o dia 26 de janeiro de 2021, terça-feira, pessoal. Graças a Deus, a pandemia está indo embora. Olha, eu tenho muitas coisas a conversar com vocês. Em primeiro lugar, eu queria que vocês fizessem, ao final, um comentário sobre essa live de hoje. Que seja bom, que seja ruim, não interessa. Eu quero que assistam e comentem. Você se inscreva neste meu canal, que o YouTuber acha muito bom. E a gente só vai para frente com o YouTuber se houver a participação das pessoas que assistem aos vídeos. A primeira pergunta que me fizeram foi o seguinte: se eu já tive algum caso parecido com o da Suzana Rostov. Mais tarde eu digo. E também eu quero entrar com um preâmbulo sobre essa gaiatice do Augusto Arras, que é Procurador-Geral da República, que eu me insurgi contra ele antes do Bolsonaro indicá-lo. É absurdo, não é? Ele é esquerdista. Como é que o cara requer um inquérito contra o ministro Pazuello, da Saúde, acusando o ministro de omissão nessa pandemia, negócio do oxigênio lá de Manaus? Ora, assim que houve o problema, o ministro foi logo para lá, para Manaus. Está lá no comando. Agora, todo mundo sabe que houve 3 operações. Chegaram a prender a secretária municipal de saúde lá de Manaus, envolvido o governador, isso e aquilo. Aí, vamos investigar. Por que não investigam a omissão do governador e do prefeito lá da região Amazonas, do Amazonas, de Manaus? Eles que desviaram dinheiro, eles que são envolvidos, foram encontrados, como é que diz? Oxigênio, 33 tubos de oxigênio no caminhão. Olha bem. E mais, os respiradores comprados, superfaturados, vendidos por uma adega. Vocês sabem o que é adega, né? Aquele pessoal que vende vinho, né? Quer dizer que transformaram os respiradores em vinho. Aí isso é gaiatice. Outra coisa, eu tenho ouvido uma carreatazinha de 10 carros dos partidos de esquerda que vivem torturando o presidente Bolsonaro. Eu já disse que eu não sou por presidente nem Bolsonaro nem ninguém. Eu sou por aquele que exerce o papel sem desviar a verba pública. Dizendo, a mulher dele é ladra, os filhos são ladrões. Pode ser quem for. Se são de maior idade, cada qual responde por seus atos. Agora veja, hoje eu ouvi a reprise do Miguel Reale Júnior, jurista, dizendo que o Bolsonaro cometeu crime de improbidade e pode ser cassado. Senhores, quem lê o artigo 4º da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, esse artigo, ele define os crimes. Existem crimes que podem ser provados por testemunhas e existem crimes como o da Dilma, crimes documentados, e os do Lula, que o Lula passou a vida toda na maior moleza do mundo. Por que moleza? Dividindo dinheiro, né? Dividindo. Daí o Botafogo, Rodrigo Maia, citado na Odebrecht, cadê o amigo do meu pai? Mas hoje eu digo, o ministro Alexandre de Moraes está correto. Alexandre de Moraes está correto em mandar prender o Oswaldo Eustáquio, porque ele tem uma Constituição que não é igual à nossa. Ele tem um Código de Processo Penal que não é igual ao nosso. Com certeza. Porque o inquérito que o delegado é o juiz, o juiz é o ministro e o promotor é o ministro. E mais um inquérito que dura mais de um ano,
No código nosso é ao contrário, 10 dias para completar a fase de investigação em um inquérito policial quando o réu está preso e 30 dias quando está em liberdade. O artigo 46 do nosso Código de Processo Penal. Mais uma vez eu digo, dá o prazo de 5 dias para a denúncia do Ministério Público quando o réu está preso e 15 dias quando está em liberdade. Se não aconteceu é porque o código do ministro Alexandre Moraes é diferente do nosso e a Constituição dele é outra, tá bom? Outra notícia, o Faustão já divulgou, ouvi falar que ele ganha 5 milhões por mês e eu sou do Canelão, eu não ganho nem 1.000 por mês, estou lindo para acabar. Ele vai sair da Globo quando terminar o contrato no final deste ano. Ontem foi um pau que rolou nas redes sociais e na televisão. Outra coisa também, o nosso amigo desembargador Cássio Feitosa vem lutando para se salvar da condenação criminal, acusado de venda de sentenças com o filho Fernando Feitosa. Ele perdeu, com certeza, no meu entendimento, o último recurso dele ao STJ, o órgão especial do STJ o condenou a mais de 13 anos de reclusão por crimes de venda de liminares e mais de 3 anos de reclusão por concussão. A concussão é o artigo 316 do Código Penal. O artigo 316 diz que aquele funcionário, servidor que exige o pagamento de propina, de corrupção, do que for, ele é indiciado no artigo 316, uma pena até leve, 3 anos e pouco. É um crime que pode ser consumado e exaurido. O crime de concussão se consuma quando o servidor público exige: ei, fulano, eu só faço isso se você me pagar tanto. Se o cara paga, ele é consumado e exaurido. Mas se o cara não paga, ele é um crime de concussão consumado e não chegou a se exaurir. É uma diferença, não é? Vamos a outra coisa aqui. Eu já falei na lei 1079, né? Já falei do Bolsonaro. Quando Miguel Reale Júnior disse que ele cometeu crime de improbidade, ele está gagal, Miguel Reale Júnior. Faz muitos anos que ele não abre livro para ler. Ele e Janaína Pascoal assinaram o pedido de impeachment da Dilma. Isso não leva a ele ter essa fama toda, não. Com esse nome, a Janaína Pascoal foi eleita deputada estadual por São Paulo. Porque quem fez o trabalho todinho foi um dos maiores juristas do Brasil, o senhor Hélio Bicudo, que já faleceu. Pergunte ao Iris Ganda Júnior, que é outro grande jurista, se o Bolsonaro pode ser caçado por crime algum. Bom, encerrada essa parte, vamos ao que interessa. É interessante, o Código Civil de 16 já previa, o atual traz a perda da herança por testamento ou por homicídio doloso ou tentativa de homicídio doloso contra o autor da herança. Vejamos aí. Primeiro, vamos ao artigo 1964 e artigo 1965. Eu estou chateado porque meu filho me caluniou, porque o meu filho fez isso. Quando o filho calunia o pai, ameaça, isso, aquilo, aí o pai vai no cartório, faz um testamento deserdando o filho. Deserda o filho fulano de tal. A pergunta que me fizeram é se eu já tive um caso mais ou menos igual ao da Suzane Rostov, que mandou matar o pai, os pais dela, né? Mandou, auxiliou na matança dos pais. Então, o que acontece? Olhe bem, o que diz o artigo 1964 do Código Civil atual? Essas mesmas regras existiam no artigo deixa eu me lembrar, porque é Código Velho, era o 1174 do velho, salvo engano. Do novo, Código Novo, Lei 11.406,
de 11 de janeiro de 2002, em vigor a partir de 11 de janeiro de 2003. Pronto. Artigo 1964. Ele diz o seguinte, que o cara faz um testamento público, ou particular, ou cerrado, dentro das regras dos artigos 1864 a 1878 do Código Civil. Quando ele faz esse artigo, ele morreu. Esse testamento, ele não tem esse valor todo. Olhe bem, aí o herdeiro, querendo deserdar o irmão, ele vai pedir para cumprir aquele testamento, porque o código para a abertura do inventário por testamento tem que ter dois processos, um de cumprimento do testamento, que eu já falei aqui, e outro de inventário. Quando ele cumpre o testamento, o que é cumprir o testamento? Requerer ao juiz da vara de sucessões que mande registrar o testamento. Testamento registrado, ele vai para o bojo do inventário. Então, esse testamento só vai valer, de acordo com o artigo 1865, desculpe aí. Embora quer falar, mas não fala não. 1965. 1964, eu faço o testamento. 1965, eu tenho prazo de decadência de 4 anos para requerer em uma vara de família, olhe bem, que decrete a perda da herança por aquele herdeiro deserdado. Se em 4 anos, a partir do cumprimento do testamento, não for requerida em ação própria a deserdação daquele herdeiro, esse testamento não tem valor nenhum. É preciso que o juiz julgue procedente a ação nos termos do testamento e deserde o herdeiro. Ou no prazo, a proposição, os 4 anos, ou se perder o prazo, azar do PEBA, porque o testamento fica sem valor. Igual acontece, é o caso da Suzane Rostov. Eu tive um caso, eu acho que os senhores se lembram, não vou dizer nomes por uma questão até de homenagem às vítimas, um cara que era bailarino numa banda lá na Alemanha, a família mandando dinheiro, tudo, o cara cheio de conversa, ele veio de lá, doido por droga, esse é bolado como travesti, entendeu? Mas metido a sério, doido por droga, ele matou o pai e a mãe. Todos se lembram da tragédia do Icaraí, foi no final do século passado. Rapaz, aí foi, a imprensa toda divulgou, fulano de tal matou o pai e matou a mãe, só por causa de herança. Uma irmã do cara veio para o meu escritório, juntamente com a doutora Tânia Coutinho, e nós fizemos uma ação de exclusão de herança, é o que está lá no artigo 1814 do Código Civil atual. Aí, nós provamos na 6ª vara de família que o cara, que a tese dele, tem um advogado aqui que se mete em todo o processo querendo ter fama, e ele foi na jogada, disse não, que ele era inimputável porque era doente mental, de acordo com o artigo 126, artigo 26 do Código Penal. O artigo 26 do Código Penal, ele tem 2 tipos de previsão para a inimputabilidade. Tem inimputabilidade plena, é do doente mental, e a relativa, que não é total, parágrafo do artigo 26 do Código Penal, que diz que aquele que tem capacidade civil, capacidade reduzida, tal. Mais ou menos isso, a pena é diminuída. E nunca ele é isento de pena. São inimputáveis os loucos de todo gênero. São relativamente inimputáveis os... Ora, eu me lembro que eu fiz 101 perguntas ao cara no depoimento dele. Ele era tão preciso na resposta, sabia a data, tirou o primeiro lugar em concurso, foi isso, foi aquilo.
E eu convenci a juíza que ele matou dolosamente, só com o propósito de vender o patrimônio por qualquer preço e comprar droga. A ação foi julgada procedente e a irmã dele era a única herdeira, porque ele foi excluído da herança, conforme está escrito no artigo 1814 do Código Civil. Agora veja uma coisa. Enquanto para o caso de deserdação por testamento, é a partir do cumprimento do testamento. No caso de homicídio, o prazo decorre a partir da morte do cidadão, a partir da abertura da sucessão, artigo 1815 do Código Civil. Então eu acho que hoje, por hoje, está mais ou menos explicado. Se alguma falha, é memória de um velho de 81 anos de idade, quase completo, não é? Bom dia para vocês todos. Deem o seu like ou dislike, inscrevam-se neste canal, porque eu tenho o prazer de dar aulas de direito do que eu sei gratuitamente para todos. Obrigado. Hoje eu estou no escritório, o Benedito Viana de Souza é o assistente. Façam perguntas pelo meu WhatsApp ou peçam músicas de saudade, né? Pelo meu WhatsApp também, para o meu programa na Rádio Assunção de Fortaleza, que faz cadeia, que tem cadeia com as emissoras de web, Rádio Web Pajeú e radiodvc.com. Meu WhatsApp é 085 999 45 3883. Só para terminar uma coisinha. O caso do Cássio Feitosa, desembargador, perdeu a aposentadoria. Olha bem, esqueci, vou dizer. Perdeu a aposentadoria, perdeu tudo, mas ele tem ainda 2 recursos possíveis. O primeiro é embargo de declaração, que em processos criminais é em 2 dias da intimação do advogado dele, artigos 619, 620 do Código de Processo Penal, e depois o recurso extraordinário para o Supremo, se houver qualquer afronta à Constituição Federal ou à jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, de acordo com o artigo 102, inciso 3º, por quaisquer de suas alíneas da Constituição Federal e dentro da regulamentação geral, artigos 1029 e seguintes do Código de Processo Civil, aplicáveis ao Código de Processo Penal, por força do artigo 3º do Código de Processo Penal, que permite interpretação extensiva. Obrigado e bom dia.